A gente vai começar falando sobre o curso prático de realização audiovisual. Esse curso é ministrado pelo cineasta Reinaldo Volpato, que está aqui no estúdio comigo, e por outros palestrantes, como a Cléo Neves, que também está aqui comigo. Esse curso começa na segunda-feira, dia 14, é gratuito, como eu disse, e estou aqui com o Reinaldo Volpato e também a Cléo Neves. Começar perguntando para o Reinaldo, explicar o que é esse curso, quem pode participar, o que vai ser falado ali. Reinaldo, obrigado pela presença, viu? Obrigado você, é uma honra poder participar aqui do X da Questão. Então, Reinaldo, Cléo também, quiser deixar alguma mensagem. Obrigado, Cléo, por participar aqui com a gente. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigado. Ô, Rei, fala pra gente aí quem pode participar, o que vai ser ministrado aí nesse workshop, né? Nesse curso prático de realização audiovisual e quem pode participar. Olha, esse curso é a contrapartida que eu sugeri e ofereci para o Edital 48, que é um prêmio pelo histórico de realização cinematográfica e realização audiovisual da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, através do PROAC. É um prêmio para diretores. Foram 32 diretores contemplados nesse prêmio. E exigia uma contrapartida. E eu estava há muito tempo querendo fazer algumas reflexões, falar sobre o audiovisual aqui em São José do Rio Preto, para as pessoas que já têm uma prática dentro do assunto, né? Que são profissionais, pessoas que militam no cotidiano, que estudam, que gostam, que frequentam. Aí o projeto foi aprovado e nós estamos realizando. Eu queria fazer esse projeto, Gama, lá no Museu Fernando Marques, porque ali é um espaço muito interessante, muito legal, e como era um curso para 30 pessoas, que na verdade 30 pessoas não é um número arbitrário, é o que interessa para esse tipo de oficina, esse tipo de seminário, que eu já fiz muitas vezes seminário. Eu tenho uma oficina, chama Visura Crítica, que trata da cinema, televisão e audiovisual. Desde 85 eu faço isso. Já fiz na rede pública, da Secretaria de Educação Estadual, das prefeituras, em muitos lugares, no SESC, em muitos municípios. Né? Já fiz isso acho que umas 30, 40 vezes. Mas é a primeira vez que nós estamos fazendo especificamente para profissionais, ou pelo menos para a gente da área, né? Que tem interesse, e porque tem esse interesse de fazer isso, acho que merece uma coisa mais profunda. Então, eu tenho estudado bastante, estou lendo bastante coisa, montei um roteiro, quer dizer, um programa de aula, de curso, baseado no Visura Crítica, mas com outras possibilidades de reflexões. Então, são 5 cursos, são 5 oficinas, 3 delas têm 3 horas e 20 e 2 delas têm 5 horas. Porque eu tenho que passar um longa-metragem durante 2 dias. E estamos sugerindo que as pessoas assistam esses filmes também antes de ir no curso lá, para poder a gente fazer análise cinematográfica, análise linguística, análise dramatúrgica, além da área do conteúdo dos filmes. Também das relações técnicas, ver o que tem de especial na formatação do filme, na estética do filme, construção linguística, equipamentos usados, cor, som, né, música, mas principalmente, e assim, depois nós vamos analisar também a morfologia do conto popular do Vladimir Propri, que é o linguista russo da década de 1930, que estudou e percebeu que os contos populares eles são construídos através da junção do que ele chamou de funções. Ele descobriu que tem 33 funções que você, organizando elas, ou todas, ou em parte, você constrói histórias. E que todas as histórias são construídas utilizando essas funções. O herói, o anti-herói, o objeto mágico, a fada madrinha, a unção divina, a perseguição. São 33 funções. E acho que a gente dá uma estudada nisso é muito pertinente para a gente compreender quem é o herói do filme, principalmente no mundo do cinema ocidental, onde a gente vive, habita e mora e assiste, né? Mas também quem são os narradores desses filmes, quem conta a história, para que a gente possa ter uma compreensão mais acurada, mais sofisticada, digamos, do que o filme está tratando, falando e como ele está falando isso. E fazer essas análises e tal. Nós vamos assistir
O Coração Valente, que tem uma sequência de 20 minutos no meio do filme, que fala exatamente quais são as funções que definem o herói. É incrível porque assim, é em ordem. O herói se apresenta, o herói se apresenta paramentado, o herói é questionado, ele prova que ele tem a condição de liderar aquela situação, e aí vai, então, até ele chega no final e ele mostra que ele tem a unção divina e que pode, com galhardia, representar aquela população de trabalhadores escoceses que estão brigando, né, com os ingleses, né? Se sacrifica no final, né? Como é que é, velho? Se sacrifica, né? Isso. E o filme é muito louco, porque assim, a gente conta a história do herói, que é uma barata, linda, emocionante e tal. Isso é perto do meio do filme, aos 111 minutos do filme, de 2h30. Mas quem assistiu o filme inteiro e quem assistir o filme inteiro vai perceber que ele morre degolado no final. Então, assim, não é tão simples assim ser herói, né? O herói, normalmente, ele usa uma capa de estrelas e tem um cinto de cometas, mas ele tem uma situação muito incrível. E no cinema de entretenimento, comercial, aqui do mundo ocidental, os heróis, eles são articulados de uma forma muito complexa, porque eles fazem justiça com as próprias mãos, ele tem poderes especiais, eles voam, eles transformam coisas. E isso é uma forma também de fazer controle social e colocar o ser humano, o trabalhador, o homem comum, numa espécie de subalternidade ao poder de quem é mais desenvolvido, sei lá, economicamente, financeiramente e até intelectualmente. Bom, enfim, é isso que eu acho que é uma reflexão legal. Mas eu acho que devia passar também o curso, e eu acho que a parte principal dele, sobre análises interessantes da realidade da nossa atividade, nossa profissão. Assim, a gente é produtor, mas também é trabalhador, né? Em várias áreas. A gente é da direção, do roteiro, da fotografia, do som, da direção de arte, né? E até coisas mais técnicas, né? Assim, maquinária, iluminação. Então, são muitas pessoas, muita gente que participa da atividade para poder realizar um filme, uma peça audiovisual, um programa de televisão, uma novela, um documentário, uma animação, enfim. Então, acho que eu queria falar para as pessoas, assim, alertar para a existência de entidades, por exemplo, que representam o cinema e o audiovisual do interior de São Paulo, como o ICINE, que está em aberto, já tem mais de 60, 70 municípios participando dessa entidade, já tem centenas de produtores e diretores e técnicos da área de audiovisual do interior de São Paulo, que têm conseguido ganhar muitos prêmios, são pessoas que conseguiram militar junto ao Secretaria de Cultura, por exemplo, e fazer com que haja uma cota de 50% de produção do PROAC, do audiovisual, para o interior. Porque, afinal de contas, o interior de São Paulo paga mais da metade do imposto que é usado para poder realizar esse evento. E a gente não tinha uma representação lá. Ganhava um projeto, 2. Né? Então, assim, agora não, agora é metade. E isso quer dizer que incrementou muito. Foi uma política cultural muito importante que deve ser desenvolvida. E que está em crise, porque as pessoas estão questionando. Quem mora na capital, quem tem outros interesses, está questionando muito isso. E eles não conhecem a nossa realidade. É por isso que nós temos que lutar bastante. E acho que esse seminário, esse curso, pode incrementar esse lado, que é para que as pessoas se organizem nas suas instituições democráticas, políticas, de representação, para poder garantir a continuidade, por exemplo, dessas cotas de produção de filmes e audiovisual no interior de São Paulo. E, afinal de contas, também, esses filmes do interior de São Paulo estão ganhando muitos prêmios. Assim, 2 anos seguidos, o pessoal de Rio Claro representou o Brasil em Cannes e ganhou o prêmio no Festival de Veneza. Uma porção de festivais do mundo. O filme Limiar, da Coraci Ruiz, que é filha do Adilson Ruiz, um grande amigo, diretor de fotografia de vários filmes que eu fiz. A gente se formou junto na Escola de Comunicações e Artes. Ganhou dezenas de prêmios, ultimamente, com o filme que ela fez com o filho dela. É um longa-metragem documentário sobre transgênero e tal. Enfim, é uma cultura forte, a cultura do interior paulista,
que tem muita gente interessada em praticar, em exercitar, em realizar e se profissionalizar na área, mas que precisa estar atenta para poder participar dessas coisas todas. Deixa eu perguntar, até para a Cléo é uma das palestrantes, queria que ela falasse um pouquinho do tema da sua oficina, Cléo. Ô, Gama, na verdade, eu não vou palestrar sobre todos os dias. Eu vou estar lá monitorando e fiz parte da produção do curso. Do curso. A gente adequou a carga horária, escolheu o local, conforme o Reinaldo adiantou. Inicialmente estava previsto para ser exibido no MIS. Mas houve uma adaptação por conta da pandemia, distanciamento, e nós encontramos apoio junto ao Teatro de Bolso da Casa de Cultura, com o Juscelino, é onde o curso vai acontecer. Eu, particularmente, vou falar na data quando o assunto for produção, que é um assunto que eu domino, que realizo há muitos anos, e atualmente mais na área de cultura, que me satisfaz bastante, vai de encontro ao que eu penso e atende também ao Reinaldo Volpato, que está sempre à frente, um diretor de cinema que praticamente foi o primeiro que fez o longa em 84 em Rio Preto, o Abra as Asas, um diretor sempre premiado, que nunca parou, entendeu? No tempo todo dele de existência, você vê, tá aí atuando. Então, é muito gratificante para a gente. Chamei meus amigos, distribuí bastante, divulguei bastante o curso, porque é de interesse de nós todos, né, dessa área. Para quem está acompanhando e não é da área, Cléo, o que é a produção? Qual é o papel do produtor numa peça, numa produção audiovisual? Resumidamente, claro, poderia Primeiro ficar horas assunto é o roteiro e a verba com que você vai trabalhar. Não é? Você tendo o roteiro e a verba, você começa a, como diz, desmembrar esse roteiro, né? A primeira atitude seria locação, não é? Quando você vai ver uma locação, você precisa o quê? De locução direta, vai ter captação de áudio, então tem que estudar o entorno, tudo. O que acontece no entorno? Tem barulho, tem obra. O produtor tem que estar ligado em tudo que acontece. Tem férias, tem alguém durante do período que você está fazendo. Quase um gerente da produção. Você vai fazer um check-up, um raio-x do endereço. Primeira coisa, não é? A disponibilidade, o que esse endereço comporta e levantar as necessidades que o endereço precisa, essa locação. Aí nós vamos determinar, locução direta, vai ter participantes diretos, ao vivo, levantar esse elenco, cuidar de figurino, da maquiagem, de todos os elementos de cena, transporte, alimentação, a saúde, o asseio, tudo que envolve a produção. O roteiro é um papel. O produtor dá a cena para o diretor gravar. Não é? Ele vai falar gravando. Para falar gravando, o câmera tem que estar, não é? A luz, o som, os elementos, tudo está em ordem. Tudo certinho. E comercial é um lance que satisfaz bastante, mas a parte cultural me agrada bastante mais. Bacana. Deixa eu passar o serviço aqui, o curso prático de realização audiovisual, como disse a Cléo, vai ser no auditório do Teatro de Bolso da Casa de Cultura de Norá do Vale. Começa no dia 14, agora segunda-feira, e vai até o 18. E as inscrições estão aí na tela, o site tausaudiovisuais.com.br/CPRA. Tem vaga ainda, Reinaldo? Está esgotado? Tem ainda vaga. Nós estamos com bastante gente se inscrevendo e eu acho que temos 30 vagas para oferecer. Mas eu acho que a gente pode ampliar um pouco também, se tiver uma demanda um pouco maior do que isso. Vamos ver. Eu gostaria muito que as pessoas participassem. Lá, o Teatro de Bolso da Casa de Cultura tem 125 lugares. Só que o curso não se realiza com 125 pessoas, porque não é uma palestra, é um curso de debate, de análise e tal. Então não dá para fazer com tanta gente assim. Eu queria falar duas coisas para você, Ganga, rapidamente. Uma, esse programa chama X da Questão. Esse assunto, esse curso, tem vários X na sua questão. Mas uma delas era o seguinte, eu tenho convencido, a Cléo está dizendo, não vou dar uma palestra específica e tal. Assim, ela está todos os dias dentro, monitorando, mas também na área da produção para tratar disso.
E ela estava resistente pra caramba para participar disso, para poder falar essas coisas que ela acabou de falar. Muito obrigado, cara. Você me deu a maior força. Aliás, não queria nem entrar aqui com a gente, mas convencemos aí a Cléo. Reinaldo. A outra coisa, só rapidinho também, que é a seguinte, que eu queria fazer lá no Fernando Marques, mas ele estava dizendo que, quando eu conversei com ele, ele falou assim, olha, nós estamos ocupados até março, não sei o que, tá. E depois também ele teve que suspender por causa da pandemia. Mas aí o Jocelino, o diretor da Casa de Cultura, anunciou os cursos de Casa de Cultura, na Casa de Cultura. E eu percebi que não tinha nada para o audiovisual. Falei, olha, mas tem todas as áreas curso na Casa de Cultura e não tem nada para o audiovisual. Entrei em contato com ele e falei assim, não interessaria fazer o curso aí que eu ganhei o PROAC? Pô, claro, seria ótimo. Tal. Eu fui lá, conhecemos o teatro, vimos que tem toda a condição de realizar lá e nós topamos fazer isso. Eu quero adiantar para os alunos que nós não vamos colocar uma tela de cinema lá e ficar assistindo o filme. Vai ter uma televisão para a gente poder parar o filme, discutir, analisar e tal. Então, assim, nós não vamos fazer um espetáculo, nós vamos fazer uma sessão de análise e reflexão a respeito do audiovisual de Rio Preto. Sejam todos bem-vindos, estou muito contente com essa possibilidade. Eu espero que a gente faça um curso feliz, contente, alegre, divertido e que a gente aprenda alguma coisa. Eu queria que você, antes de a gente entrar aqui, a gente estava até batendo um papo ali fora, eu queria que você fizesse uma reflexão sobre o atual momento do audiovisual em Rio Preto. Olha, assim, eu acho que o audiovisual de Rio Preto tem muitos problemas. A Secretaria de Cultura tem um programa do Nelson Seixas que financia filmes com preço de orçamento muito pequeno, que não cumpre regras mínimas da obrigatoriedade legal da produção do filme, como, por exemplo, o salário das pessoas, que não segue as tabelas sindicais, nem as tabelas de referência da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, né? E é um orçamento muito pequeno. Mas que faz 10 filmes por ano sobre isso. E o que acontece com esses filmes? Assim, eu vi muito pouco desses filmes e ainda nas mídias eletrônicas, nos endereços dos amigos, da própria categoria, o Audiovisual Rio Preto, que é um WhatsApp que a gente se conversa todos os dias, tá? As pessoas informam ali onde está passando e a gente vai e assiste. Eu gosto muito de assistir os filmes de Rio Preto. Eles são diferenciados, eles têm estética própria, tratam de assuntos que interessam à comunidade e eu acho que tem muito a ver. Mas só que também acho que é muito insípido, no sentido que ele tem muito pouca condição de se realizar contento. A gente não faz um filme de 10 milhões de dólares se a gente tiver 15 mil reais ou 5 mil reais. Então, isso infere também na própria ideia da produção e da condição de produção. Mas, por exemplo, nós temos uma rede de ensino aqui em Rio Preto muito grande, muito privilegiada e muito rica. A nossa Secretaria de Educação, por exemplo, tem até o lugar ali, como é? A Swift, que é um lugar imenso, com várias possibilidades de ação, de trabalho. Tem a Swift e o SIC, né? Que é o centro que tem um auditório maravilhoso lá. E a legislação educativa exige que 15% das atividades escolares sejam feitas fora da escola, que é para proporcionar a interatividade dos alunos e também uma relação com a cidadania, de prática com a sua cidade, seu município, com o seu coletivo social e tal. Agora, isso é feito muito poucas vezes, muito pouco. E esses filmes são feitos todos os anos, estão à disposição, parados, sem serem utilizados. Por que nós não temos um projeto na Secretaria de Cultura de ocupação desses espaços ociosos, desses filmes ociosos, desse público ocioso e desses profissionais ociosos que não têm onde trabalhar, não têm o que fazer, não têm capital para poder administrar essas coisas todas. E fazer com que os impostos que a gente paga se reverta também a favor dessa atividade. Né? Então, eu acho assim, e na relação temática também, já que eu estou tratando desse exemplo, né? Estou colocando a educação como exemplo, a rede pública de ensino necessita muito de filmes específicos para eles. Eu imagino que precisa de filmes didáticos, para tratar sobre química, física, história, geografia, sociologia, filosofia. Mas precisa de um outro filme também, que é mais linkado à formação da cidadania, da sua própria cultura, da sua identidade como povo, como rio-pretense. Filmes sobre a cidade, comportamento, sobre sociologia no sentido de práticas do cotidiano, onde que as pessoas se inserem, qual que é a cultura de Rio Preto. Venha conhecer a sua cidade.
assim, onde você pode fazer coisas na cidade, de lazer, levar tua família, ir com seus pais, ir com seus amigos, qual que é a organização social que existe na cidade, quem são as pessoas que moram, qual que é a identidade da pessoa que mora em São José do Rio Preto, para que a criança, o adolescente, o aluno da escola pública, até das universitárias, por que não, possam refletir sobre isso, aprender sobre isso e se acostumar. Principalmente para mim, e aí vai um lado mais pessoal, né? mais interesseiro, de formação de público para o audiovisual e para o cinema brasileiro. As pessoas não estão acostumadas a ver nossos filmes, elas precisam aprender a fazer isso. E acho também que esses temas poderiam também incrementar bastante a produção desses filmes do ponto de vista do próprio realizador, porque ele teria temas para desenvolver. E também, se faz isso durante 3, 4 anos, eu imagino que cria uma sinergia entre os produtores e a escola sobre as demandas necessárias, quais filmes fazer, o que está precisando. Até fazer temas, dar um prêmio para... Olha, vamos fazer filmes sobre geografia para estudar o Rio Preto. Como é que nasce, onde que morre e o que acontece com ele no caminho. E aí vários projetos participam para um ser realizado. Quer dizer, tem muitas possibilidades de ação para uma Secretaria de Cultura atuante e cidadã. Legal. Até questões do próprio bairro ali, né? Questões de violência, de inclusão, enfim, tem muita coisa e até a facilidade de se produzir hoje, né? Com o acesso a equipamentos e tudo mais. Quem mais participa desse curso como palestrante, além de você? Claro, a Cleo, que a gente já disse. Quais são os outros participantes? Tem o Márcio Jacovani, que é um diretor de som muito forte na história do cinema paulista, na história do cinema brasileiro. Ele tem muitos longas-metragens que ele fez na direção de som, participou da produção de muitos longas-metragens importantíssimos, dá para ressaltar, por exemplo, O Beijo da Mulher-Aranha, O Prisioneiro da Grade de Ferro, o próprio Abrasaças, que ele começou a fazer cinema, participando como assistente de som desse filme, foi realizado a direção pelo Walter Rogério, que afinal de contas ganhou 2 prêmios importantes de melhor som no Festival do Brasil, até o prêmio Governador de Estado. E já fez filme de todos os jeitos, de todos os tipos. Já esteve em Moçambique durante 2 anos, colaborando com a formação da televisão de lá. Tem uma produção internacional. Então, eu acho que ele tem uma experiência, desde São José do Rio Preto, muito rica para falar. Porque ele fez todo esse trabalho, mas também ele sempre esteve muito presente aqui em Rio Preto. Então, eu acho que ele pode ser ele deverá ser um exemplo regenerador da condição do som. E ele conseguiu um texto muito interessante dos diretores de som lá dos Estados Unidos, falando para a equipe técnica qual que é o comportamento que deve ser dado ao som no cinema, no audiovisual. E assim, falando com o diretor, com o produtor, com o assistente, com o iluminador, com o carregador de peso, com o cenógrafo, com o figurino. E é brilhante, é um texto muito legal. E ele vai fazer uma análise sobre isso, vai colaborar com essa forma e contar a experiência dele. E tem também o diretor de fotografia, que é o Zé Tomás, que eu conheci há pouco tempo, conheci nas eleições do ano retrasado. Fiquei muito encantado com a qualidade profissional dele, com a assertividade dele, com o conhecimento. E a gente se aproximou e eu fiquei trabalhando com ele em vários projetos que eu realizei nesses anos aqui, esses últimos 2, 3 anos. Eu tenho convidado ele para participar junto comigo. E ele entende muito também de tecnologia digital, nanotecnologia. E eu acho que ele também tem uma experiência muito interessante para falar para a gente do ponto de vista de Rio Preto. Eu me recusei a trazer gente de fora para falar sobre a gente, porque não nos interessa ficar copiando modelos exteriores, mesmo que seja de Catanduva, entendeu? Nossa situação aqui em Rio Preto é muito específica, tem características muito próprias e nós temos que tratar disso. Essas pessoas, Cleo, a Clenira, que faz a área da comunicação com a imprensa. Para todos. Da Atividades Culturais para Todos. Quem está produzindo isso é Atividades Culturais para Todos, que é uma ONG que a gente tem. Aliás, a Cleo é presidente dessa entidade atualmente. A gente
Trocou de assunto, o que eu estava dizendo? Do Zé Tomás. Do Zé Tomás, Então, assim, a gente juntos, participando juntos, começamos a nos relacionar, nos administrar, e ficou uma coisa muito interessante ter gente aqui na cidade, aí que eu estava na conversa, a Clenira, a Cléo, o Márcio, o Zé Tomás e eu, para podermos falar sobre as nossas questões. E eu também não acho que esse curso deva ser um exemplo para as pessoas, assim, olha, eu faço assim e assim que é. Nós vamos lá refletir sobre as coisas, assim, olha, eu tenho essa experiência, a minha vida foi assim. Então, assim, aí com a sua. Você que está aí, que se inscreveu no curso, qual que é a tua experiência? O que você faz? O que você faria nessa situação? Qual que são os problemas que encontra? É isso, fazer uma dinâmica de grupo para estudar o que está acontecendo conosco, na perspectiva de ver também algumas informações mais didáticas do ponto de vista de como se ocupar. Eu vejo coisas assim. A gente faz uma comunicação no telefone todos os dias, no WhatsApp. Falar sobre a nanotecnologia, falar sobre o desenvolvimento técnico, desde a Revolução Industrial até hoje, o que aconteceu no Brasil, tem um pouco de história do Brasil. Eu estou trazendo umas reflexões do Darcy Ribeiro, que ele fala sobre cultura e alienação. Estou falando sobre cidade inteligente. Por que o audiovisual importa para a gente estudar e assumir uma posição de destaque e de responsabilidade na cidade? Porque, afinal de contas, o audiovisual é o sistema e o formato da comunicação do século XXI daqui para frente. Não vai ter nada mais no mundo que não seja audiovisual. A gente tinha um telefone que falava palavras, agora a gente tem um aparelho que é um computador que faz tudo, todas as quase, comunicações, né? No planeta. E no satélite, fora do planeta. E nós somos os profissionais que atuamos nessa área para criação, produção de conteúdos para isso. Caramba, nós temos alguma responsabilidade social nessa jogada, então é importante que a gente se converse, fale e trate desse assunto. É uma pena que seja só 20 horas, eu queria que fosse 20 anos, entendeu? Mas, enfim, eu acho que é um bom início começar com 20 horas. Um bom pontapé inicial aí para esse debate tão necessário. Gente, tá então o Reinaldo Volpato e também a Cléo Neves, o Reinaldo Volpato, cineasta, Cléo Neves, produtora aí, estão encabeçando esse curso prático de realização audiovisual no auditório do Teatro de Bolso da Casa de Cultura de Norá do Vale, na segunda-feira, dia 14. Está aí de novo, então, as inscrições. Agradeço aos dois pela participação aqui. Boa sorte no curso. TV Câmara sempre aberto para esse tipo de debate. Reinaldo, obrigado. Muitíssimo obrigado. É o X da questão do audiovisual e vamos tocar em frente a essas coisas todas. Muito obrigado. Um prazer estar aqui, uma honra. Cléo, obrigado, viu? Eu que agradeço. E viva a TV Câmara. Agradeço e aguardamos um curso forte, alegre, onde a gente possa sair de lá muito mais capacitado e com vontade de entender melhor e criar mais e efetivar alguns comportamentos na cidade, não é?